Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós queremos compartilhar com você no nosso devocional Em Casa com o Pastor, nessa semana sobre Filipenses, capítulo 4, verso 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você se considera uma pessoa alegre? Quando alguém olha para você, é possível elas enxergarem no seu semblante, na sua vida, que você é alguém que demonstra alegria naquilo que você faz, no modo como você realmente vive? A alegria, segundo nós sabemos, é um fruto do Espírito Santo, que Deus derrama em nosso coração quando nós nos convertemos em Cristo Jesus. E essa alegria nos dá a capacidade de enfrentar e viver de uma forma maravilhosa todos os dias da nossa vida. E eu listei aqui algumas questões para nós entendermos no nosso devocional desse dia, ou dessa semana. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava simplesmente preso em Roma. E apesar das várias dificuldades que Paulo enfrentava ali, como inclusive as pressões da cela em que ele se encontrava, as dificuldades com a perseguição da igreja naqueles dias, que era intensa mesmo, intencional, problemas relacionais na igreja que ele, nesse capítulo, inclusive, escreve a duas irmãs que estavam tendo problemas de relacionamento, como Evódia e Síntique, e tantos outros problemas que poderiam roubar de Paulo a capacidade de ser uma pessoa alegre. Mas em tudo isso, e apesar de tudo isso, Paulo diz para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então eu quero pensar que a alegria é simplesmente um bom remédio para nós. Provérbios fala isso, que o coração alegre é um bom remédio e ele formoseia o nosso rosto, inclusive. Por que será que a alegria é um bom remédio? Primeiro, porque ela nos ajuda a enfrentar toda e qualquer situação, seja ela favorável ou não. Já perceberam quando muitas vezes ficamos entristecidos, abatidos? Por quê? Porque nós focamos nos problemas. Nós passamos a girar em torno daquilo que nos acontece. Nos entristecemos com isso, ficamos preocupados, às vezes não sabemos como resolver, e a tendência nossa é o abatimento do espírito e da nossa alma. Consequentemente, o nosso semblante descai e ficaremos tristes. Mas Paulo está ensinando para nós que a alegria é possível em todo o tempo, porque ela nos ajuda a enfrentar toda e qualquer situação. Paulo fala assim: olha, eu aprendi a viver contente, irmãos, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também estar honrado. Sei passar pela abundância como também na escassez. Mas em todas essas coisas, Paulo fala, eu aprendi a viver contente. Por quê? Porque é Deus quem nos fortalece. Tudo posso, diz Paulo, naquele que nos fortalece. Então o foco, quando eu e você enfrentamos uma adversidade, seja ela qual for, não são os nossos problemas ou o que nos acontece. Nem sempre foi sobre o que nos acontece. O foco é com quem nós iremos enfrentar o que nos acontece. Faz uma diferença enorme quando você olha para a vida, para as situações e percebe que você não está sozinho. Que a grande questão não é o que está te acontecendo, mas com quem você vai passar por aquela situação. E esse quem é Jesus. E Ele nos prometeu que estaria conosco. A capacitação também da alegria, como bom remédio, é que nos dá a capacidade de superar todas as nossas crises, os ladrões que tentam contra a nossa alegria. Eu poderia citar aqui alguns desses exemplos, como a maledicência, como isso rouba a nossa paz e a nossa alegria. Quando alguém fala mal a nosso respeito, quando alguém fala mal a seu respeito, como isso é ruim. Quando você toma conhecimento que você não participou de uma conversa em que o seu nome foi citado de forma desnecessária, até porque você não estava ali para poder conversar e explicar, de repente, um possível entendimento equivocado. E é muito ruim, como também situações externas, como a traição em um casamento, em uma relação, críticas de formas assim destrutivas mesmo, agressões, inveja, desrespeito. Essas coisas nós podemos chamar de ladrões da alegria, como definiu inclusive o reverendo Hernandes em um dos seus sermões. Interessante. Mas essas coisas não podem tirar de nós a alegria.
porque elas são questões que intentam contra a nossa vida, mas mais do que isso, nós temos um Deus que cuida de nós. Mas há aqui uma terceira verdade. A alegria é um bom remédio porque ela traz cura para o nosso coração. Muitas vezes eu percebo que há pessoas que estão amarguradas, né? Algumas encerram a vida assim, extremamente amarguradas. Mas quando nós temos a Cristo em nosso coração e essa alegria faz parte do nosso viver diário, nós seremos capacitados a viver intencionalmente essa paz que excede todo o nosso entendimento. E por final, essa alegria como um bom remédio vai capacitar e dar condições para outras pessoas a viver o Evangelho segundo o que Cristo está trabalhando na nossa vida. Elas verão o nosso bom testemunho, elas verão que nós não nos abatemos por qualquer coisa e elas entenderão que o segredo de tudo isso não está na nossa força tão somente, mas em especial no Deus e no Cristo a quem nós servimos e adoramos. Queridos, que nós possamos viver alegres, que nada nessa vida possa roubar de nós a alegria que Deus nos tem dado, que é maior que todas as outras coisas. Diz assim a palavra dele: a alegria do Senhor é a nossa força. E Abacuque ainda escreve para nós: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja curral, gado no curral, aliás, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e regozijarei no Deus da minha salvação. Pai, nós queremos, Senhor, aprender a viver alegres. Queremos, Pai, a andar segundo o que temos alcançado. Nos dá, ó Deus, a capacidade a cada dia de que as pessoas vejam em nós o bom perfume de Cristo, que nós realmente temos um Deus a quem nós confiamos, cremos e entregamos toda a nossa vida. E que isso, Pai, possa fazer diferença e testemunhar do Deus a quem nós servimos e adoramos, em nome de Jesus. Amém.